Pronto, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo vendo a tela? Vou olhar aqui no chat para que vocês possam me dizer. Estão vendo a tela? A projeção? Ótimo. Obrigada, pessoal, pelo retorno. Porque assim, às vezes eu visualizo aqui e vocês em casa não conseguem visualizar, seja por internet ou porque eu não tá projetando direito. Tá bom? Então hoje a gente vai iniciar a introdução sobre essa bela história e enfatizar a importância de se conhecer a história de qualquer profissão. Então, como a enfermagem, ela, digamos, é um ser, é tipo uma pessoa que tem a sua história, o seu nascimento, o seu surgimento, o seu desenvolvimento, ainda não tem, graças a Deus, a sua, vamos dizer assim, finalidade. Estamos sempre em busca de, como eu falei na aula anterior, de transformação, modificação para o melhor, tá certo? Então, pessoal, eu inicio a aula de hoje com uma frase de uma das mais figuras importantíssimas para a nossa profissão. Não sei se vocês já ouviram falar, seja numa semana da enfermagem, na qual vocês viram algum pôster no Face, no Instagram, nas redes sociais. Mas uma das figuras mais importantes da nossa profissão é Florence Nightingale. Florence, a gente vai ter uma aula só sobre ela e vocês vão ficar apaixonadíssimos por ela, assim eu espero. E ela foi uma das figuras importantíssimas para a enfermagem no mundo. E já aqui no Brasil, a gente tem outra também figura importantíssima, que é a Ana Nery. Até foi divulgado, né? Acho que foi em 2013 ou foi em 2012. Teve uma minissérie na TV Globo falando um pouco sobre a Ana Nery. Quando a gente tiver aula sobre ela, eu vou deixar o link para vocês, para quem quiser assistir ou ver alguns trechos que eu também vou trazer durante a aula, para que vocês possam se familiarizar cada vez mais. Então, Florence, bem lá atrás, ela já dizia: a enfermagem é uma arte, e para realizá-la como arte, requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso quanto a obra de qualquer pintor ou escultor. Pois o que é tratar de uma tela morta ou do frio de uma mármore comparado ao tratar de um corpo vivo? O templo do Espírito de Deus é uma das artes e poder-se-ai dizer as mais belas das artes. Então, vamos dizer, pleno início do século, a gente tinha que Florence já tinha essa visão, que a enfermagem era uma arte e era uma das mais belas artes. Então, quem a exercia, digamos, tinha que ter um dom, tinha que ter esse afeto, esse empatia, que foi a nossa palavra final da nossa aula de ontem. Então, essa é uma das definições, das frases, dos pensamentos que Florence deixou, dentro do seu legado, é claro. Então, depois dessa bela frase, né, desse belo pensamento, eu não posso deixar também de falar a questão de como vai ser a composição da nota de vocês. Que como estudante também, eu sou professora, mas também sou estudante, a gente nunca deixa de estudar. E aí é uma das dúvidas sempre dos alunos: eita, como é que vai ser a composição da média? Como é que vai funcionar as aulas? Então, pessoal, essa nossa disciplina tem uma carga horária de 20 horas, então está dividida basicamente em 10 dias. Os nossos horários de tira dúvida, eu estou deixando disponível das 5 até as 6, né, das 17 às 18. Como é que vai funcionar? Vocês podem estar mandando perguntas, dúvidas para mim no WhatsApp, seja no grupo ou individual. Se for uma dúvida rápida, eu tiro mesmo no WhatsApp. Se eu ver que é uma dúvida que tem 2 alunos, 3 alunos, ou é algo que realmente a maioria não entendeu, o que necessite de uma explicação melhor, quando a gente iniciar a aula de 6h30, eu inicio retirando essa dúvida, sua ou do geral, e a gente já começa
logo em seguida um conteúdo novo, tá certo? Então, vocês podem estar mandando pra mim, Isadora, eu não entendi, tava muita coisa, eu não consegui ouvir, tava um barulho, a internet tava fraca, tava só travando, mesmo assistindo as aulas gravadas. Sempre que tiver dúvida, eu sempre estou batendo nessa tecla. Não acumulem, me perguntem. São tímidos, como vocês me disseram ontem, mas deixem essa timidez de lado. Aqui a gente tá para compartilhar conhecimento, para contribuir para o enriquecimento do conhecimento de cada um. Sua dúvida pode ser a dúvida de outro colega que está com vergonha de perguntar. Nenhuma dúvida é tão, vamos dizer assim, corriqueira quanto outra. Lógico, tem alunos que tem, se você ficou com dúvida só como a composição da média, você vai ter vergonha de perguntar na frente de todo mundo, por exemplo. E aí você manda pra mim no privado, não tem problema, eu explico bem direitinho, tá bom? A questão da composição da média. A frequência entra como, vamos dizer, uma pontuação, digamos, extra, a questão da participação também das aulas, interação. Eu vou estar perguntando só por perguntar, eu vou falar só por falar? Não, mas é importante, de fato, que eu tenha esse feedback de vocês. Porque eu preciso saber se vocês estão entendendo, se está chegando de fato o vídeo ou a imagem para vocês, se eu estou falando muito rápido, se vocês estão conseguindo de fato adquirir esse conhecimento. Então, a frequência e participação entra como, digamos, no finalzinho, uma pontuação extra para vocês. Isadora, então se eu perder a aula, eu vou me prejudicar? Não, porque eu entendo que muita gente às vezes está trabalhando, está saindo do trabalho, às vezes a gente não tem hora certa de sair, tem algum, vamos dizer assim, imprevisto em casa, seja na internet ou com familiar, ou então com vocês mesmos. Manda só uma mensagem para mim. Sempre no final da aula, vocês viram que ontem eu deixei um link no grupo do Forms, que era a frequência. Todo mundo vai poder preencher aquela frequência, só quem está no momento assistindo a aula. Depois, as outras pessoas que fizerem, que a gente também vai ter atividade, eu tenho um horário que vocês estão fazendo atividade, ou então que vocês falam comigo. E aí eu vou registrando a questão da frequência. Não se preocupem quanto a isso, mas eu só preciso que vocês respondam forte e que vão me falando a questão. Pode mandar até no grupo mesmo. Professora, eu não consegui assistir a aula, estou vendo a aula gravada agora. Que aí a gente vai organizando essa questão. Como eu falei também ontem, ao final das aulas, eu vou disponibilizar para vocês algumas questões, que eu chamo de atividades avaliativas. Então, vamos dizer, hoje no finalzinho vai ter umas 3 questões. Disponibilizo o link para vocês no WhatsApp e aí vocês fazem essas questões. Vou deixar disponível, a partir do momento que a gente encerrar a aula, até o outro dia às 5 horas da tarde. Por que isso? Porque se eu deixar disponível durante a disciplina todinha, até o dia 19, como eu falei, somos brasileiros e muitas vezes a gente acaba deixando as coisas para a última hora. E aí vai acumular um monte de atividade, estudar para uma avaliação, fazer a prova no último dia. E aí acredito que vocês vão acabar, digamos, se prejudicando mais do que essas atividades poderiam estar ajudando. Então, teve um intervalozinho do almoço, ou então terminou a aula. Não vou levantar agora não, deixa eu logo responder, tá bom? Vou estar disponibilizando os slides. Não quero que vocês copiem e colhem tal qual está nos slides. Eu quero que vocês respondam com as palavras de vocês às atividades. Claro, uma ou outra que exija, vamos dizer assim, cronograma, a questão de datas, a questão de fazer um mini texto, por exemplo, vocês podem embasar através dos slides ou da apostila, mas não copiem tal qual está lá. Porque se for para copiar, como é que eu vou saber se vocês estão aprendendo realmente ou não? Tá bom? Então é bem tranquilo, teve dúvida, me pergunta, não acumula as atividades. Disponibilize a atividade hoje, às 8 horas, até às 5 horas de amanhã ela está disponível para você fazer. Pega o celular mesmo e responde. Quem tem computador vai respondendo no computador. Quem não conseguir responder no celular, não tem problema.
faz numa folha de caderno, e aí eu vou explicar para vocês a forma de vocês estarem me enviando. Tira uma foto e me envia, que eu também faço a correção, tá bom? Tem essa opção lá na plataforma de vocês. Em relação à avaliação final, então no nosso último dia, está previsto para o dia 19, na próxima sexta. No primeiro momento a gente faz uma revisão, onde eu vou buscar a interação de vocês, tirar realmente as dúvidas, os anseios, e a gente faz uma avaliaçãozinha final. Essa avaliação vai ser composta por 10 questões mistas, tanto objetivas como subjetivas, ou seja, questões abertas e questões fechadas. Na mesma plataforma que vocês vão estar fazendo a atividade, no Forms. Disponibilizo o link e aí eu espero todo mundo de forma individual, vá fazendo a sua avaliação e no final vocês me enviam, tá bom? E aí a gente fecha uma nota. Tanto a avaliação vale de 0 a 10, como o conjunto de atividades também vai ficar valendo de 0 a 10. Caso você perca alguma atividade ou aconteça algum imprevisto e você não conseguiu enviar até as 5 horas, entre em contato comigo que aí a gente vê a questão individual e o que aconteceu com cada um. Beleza? Tá certo, Cia. Se eu sair. Beleza. Aí você pede de volta para entrar, tá bom? Ou então, caso der algum problema, você assiste a aula gravada. Eu estou olhando o que vocês estão colocando aqui no chat. Fica melhor. Então, qualquer dúvida, pergunta, pode ir colocando aqui do lado. Aqui é a questão da nossa ementa, ou seja, o que é que vamos estudar nessa disciplina. Então, a gente vai ver a questão da importância do estudo da história da enfermagem, a evolução da enfermagem durante todos os períodos históricos e, consequentemente, o desenvolvimento das práticas de saúde dentro desses períodos históricos. Então, quem gosta de história, no ensino médio, a gente vai recapitular algumas coisas, alguns acontecimentos que vocês viram lá no ensino médio que tem a associação com essa nossa história da enfermagem. Vamos ver também o período de Florence, vamos estudar a biografia de Florence, as primeiras escolas de enfermagem, a questão da teoria ambientalista, que ainda é utilizada até os dias atuais, os precursores da enfermagem moderna, ou seja, quem também tem grande importância dentro do surgimento da enfermagem, o papel da Cruz Vermelha, essa parte de Cruz Vermelha, a gente já ouviu falar lá na disciplina de História, mas não com essa ênfase, como a gente vai estudar agora na nossa disciplina. O surgimento da história da enfermagem no Brasil e, consequentemente, a biografia de Ana Nery, a Cruz Vermelha brasileira, as primeiras escolas de enfermagem agora no Brasil, as entidades de classe, o que são essas entidades, como ela é dividida, a importância, o processo de trabalho de enfermagem, o perfil do profissional de enfermagem no passado, no presente e, quiçá, no futuro. O que é que a gente espera para um perfil de um profissional de enfermagem no futuro? E, consequentemente, perspectivas da enfermagem na atualidade. O mundo pós-Florence. Então, não sei se vocês viram também, ano passado, 2020, foi considerado o ano da enfermagem. E a gente vai estudar o porquê que foi considerado o ano da enfermagem, o porquê que a gente tem o dia da enfermagem, a gente tem essa semana da enfermagem, essa importância. Então, tudo isso e mais a gente vai estar vendo ao longo desses dias na nossa disciplina, beleza? Então, pessoal, aqui eu só faço uma breve pergunta. Se vocês já conhecem, já ouviram falar a respeito da história da enfermagem, ou se sabem como ela surgiu, o cuidado com a saúde, o cuidado com o próximo, como era de fato essa questão do doar para o outro, do cuidar. Muitos alunos, quando sabem que vão estudar essa disciplina, História da Enfermagem, acabam pesquisando alguma coisa ou outra na internet, ou algum colega já ouviu falar.
e trouxe para vocês e explicou. Então, hoje a gente vai entender de fato o que é e a importância da história da enfermagem. Então, a gente vai estudar personagens importantíssimos que fizeram do amor e do cuidado ao próximo algo científico. Então, trazendo essa valorização. Muitas vezes a gente se doa, cuida, ama o outro sem receber nada em troca, sem esperar nada em troca. E era assim que acontecia a parte do cuidar na antiguidade. Então, principalmente, já trazendo também um spoiler da nossa aula, a mulher em si. A mulher, ela é, digamos, criada para essa questão do cuidar, do lidar. Até certo ponto, a mulher ela não sairia de casa. Ela tinha a única finalidade de casar, ter filhos e cuidar do seu lar. À medida que o mundo foi evoluindo e as coisas foram se modificando, isso passou a também ser alterado. A mulher ela não perde esse papel do cuidar, mas ela acaba saindo do ambiente domiciliar, do seu lar. Até então, quem provia esse cuidado, o trabalho, quem trazia alimento para casa era o homem. O homem era aquela figura vista como algo rude, rígido. Ele não tinha esse amor, esse cuidado, esse zelo que as mulheres na antiguidade tinham. Hoje, no século XXI, a gente já tem essa troca também de papéis, essa complexidade, essa troca de cuidado, de amor, de afeição entre o sexo feminino e o sexo masculino. Então, a gente vai estudar como se deu essa evolução da enfermagem, deixando de ser uma prática, vamos dizer assim, empírica, para se tornar uma prática científica, embasada nesse cunho científico. Então, por que a gente tem que estudar a história de uma profissão? Muitas vezes a gente faz essa pergunta, mas por quê? Não, eu quero logo ir aprender a funcionar a veia, eu quero aprender logo a trocar curativo, eu quero ir para estágio, eu quero estar no campo. É o que todo mundo, quando inicia um curso, quer. Mas para a gente conseguir fazer o nosso, digamos, papel, a gente precisa reconhecer qual é a nossa real profissão. Então, você está fazendo o quê? Técnico de enfermagem. Você é o quê? Eu sou enfermeira, sou técnico de enfermagem. Nossa, essa profissão o que é? Muitas vezes as pessoas perguntam o que é, como funciona, quais são os direitos e deveres, qual é a diferença entre enfermagem, técnico de enfermagem, muitas vezes entre o médico, a medicina. Então, a gente precisa entender a história da nossa profissão. Então, quando a gente discute e se dedica a estudar a história de uma profissão, não é apenas para lembrar algo que ficou esquecido, mas para compreender e explicar o que aconteceu e também buscar formas de modificar essa visão, esse olhar e aprimorar cada vez mais essa, vamos dizer assim, essa profissão, essa atividade em si, que é exercer a enfermagem. Então, a principal tarefa de um historiador não é julgar. Eu não vou julgar a enfermagem como algo ruim ou algo bom, mas eu vou buscar compreender, porque naquele momento, durante aquela, vamos dizer assim, aquela época, aquilo era o correto ou o errado. Eu não posso voltar no tempo e modificar até agora, né? Vai saber que mais na frente a gente não vai poder conseguir fazer isso. Mas até agora eu não consigo voltar no tempo e modificar alguma ação, algum acontecimento. Então eu preciso compreender, vivenciar, ver quais foram as dificuldades enfrentadas para que a gente consiga fazer de forma diferente agora no presente ou no futuro. Então, a humanidade tem visto diferentes formas de cuidado.
através das suas histórias, através dos escritos. Então, o cuidar na antiguidade, como eu falei para vocês, era somente exercido no círculo familiar. Então, era o esposo, a esposa e os filhos. Então, como eu falei, o homem ele saía para trabalhar, para trazer o sustento da família, e a mulher que ficava em casa. Foram surgindo as primeiras, digamos, parteiras. Mulheres que não tinham nenhum conhecimento anatômico, fisiológico, mas elas tentavam compreender à medida que elas iam vivenciando aqueles momentos. Então, a mulher ela começa a ter esse senso de cuidar, desde criança, desde pequenininha. E aí, à medida que ela vai crescendo, vai criando sua família, ela vai continuando. Porém, o cuidar era restrito ao familiar. Eu não podia sair de casa para ir cuidar de uma outra criança, para cuidar, digamos, de uma pessoa que tem uma vivência, uma situação de renda mais baixa, ou algum morador de rua. Eu não podia, naquela época, fazer isso. Então, a história de enfermagem serve, de fato, para elucidar o cenário vivido e proporcionar essa compreensão da evolução. À medida que a gente estuda a história de uma profissão, a gente passa a entender o significado e a importância dessa profissão para a sociedade, dessa profissão para aqueles profissionais que realmente vestem a camisa, que realmente estão ali para exercer de fato aquela profissão. Então, compreender a enfermagem, a história da enfermagem é algo indispensável para o cuidar de uma sociedade. Então, quanto mais a gente entende, mais a gente pratica essa forma humanizada, melhor profissional a gente irá se tornar. Então, recuperar a memória e estudar a história da enfermagem vai capacitar todos os profissionais, estudantes a terem essa visão e a adotar competências durante a assistência, durante os serviços de enfermagem, a melhorar no gerenciamento de conflitos, a destituir mitos, a trazer, vamos dizer assim, excluir mitos muitas vezes advindo da sociedade, a destruir racismos, esse preconceito em torno da profissão. Então, essa aproximação entre a enfermagem e história permite essa compreensão, essa análise dos precursores, das dificuldades, das vivências, do surgimento, vamos dizer, como a enfermagem enfrentou para estar onde ela está hoje. Então, esse apaixonante caminho de efeitos históricos, histográficos, constrói e construiu esse cunho científico, essa relação, essa busca por uma enfermagem moderna, por uma enfermagem reconhecida, por uma enfermagem, como a gente viu na aula de ontem, que está em constante transformação e anseia por reconhecimento, por uma valorização. Então, quando a gente escreve a história de uma profissão, facilmente a gente busca a origem da mesma, buscando enfatizar essas virtudes de bondade, paciência, dedicação, atitudes, submissões, dificuldades, respeito para com outras profissões que surgiram em paralelo. E essas imagens derivam respectivamente desses aspectos históricos. A imagem mais primitiva da enfermagem era de alguém que prestava um cuidado simples e maternal. Já a de um médico, por exemplo, era de um homem respeitado, superior, que tinha e que, digamos assim,
possuía um conhecimento superior e especial. Porque, já trazendo também um spoiler da nosso conteúdo mais na frente, a enfermagem era exercida 100% por mulheres. Já a medicina não, era exercida 100% por homens. Não existia uma troca, não existia mulheres médicas e não existia homens profissionais de enfermagem, sejam enfermeiros ou técnicos. Nesta época aqui, não existia ainda essa, digamos, divisão entre enfermagem ou enfermeiro e técnico de enfermagem. Aqui eram todos profissionais de enfermagem. Mais na frente, a gente vai estudar como surgiu essa, digamos, divisão entre enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, que hoje a gente já não tem mais o auxiliar, então só o enfermeiro e o técnico. Então, como o homem ele tinha esse poder, né, nesse tempo aí, na antiguidade, quem exercia a medicina era um homem, dotado de todo esse conhecimento, dessa superioridade. Já a enfermagem ela era exercida de forma matriarcal, materna, esse cuidado simples, essa doação de amor e afeto. E aí nesse processo, nessa necessidade de busca da identidade da profissão, é difícil a gente saber de fato como surgiu a enfermagem. Existem vários relatos, discussões, livros, literaturas que trazem diferentes, vamos dizer assim, momentos históricos que a enfermagem de fato surgiu. Mas essas definições, esses conhecimentos, esses fatos históricos só nos auxiliam a entender melhor como a enfermagem ela foi deixando esse cunho maternal para se tornar algo maior, tentando esse equilíbrio entre a figura do homem com a figura apenas da mulher. Então, a enfermagem, ela tinha essa necessidade, claro, mais na frente, vamos dizer assim, depois de uns 20 anos que tem os relatos da enfermagem. Ela começa, depois de Florence, no mundo, a ter essa necessidade pela busca de cunho científico, de deixar algo de ser maternal, algo de ser empírico. O que é empírico, Isadora? Que é exercido, colocado em prática, é algo que não tem esse embasamento científico. Então, ela busca esse cunho científico para, de fato, trazer esses aspectos culturais, esses aspectos tecnológicos da época, para fazer com que a enfermagem ela deixe de ter esse olhar e se torne algo maior. Então, a identidade de uma profissão implica na atribuição de significados que vão respaldar os entendimentos e as interpretações que as pessoas têm de si mesmo, do grupo e da profissão como um todo. Então, essa perspectiva faz com que a gente pense que a identidade é ao mesmo tempo algo mutante, ou seja, mutável, modificável. Não apenas uma condição, digamos, biológica, mas algo que pode ser modificado. Claro, a identidade, a gente vai buscar essa melhoria, essa modificação. Mas o que aconteceu, como eu falei para vocês, a gente não vai modificar, a gente vai aperfeiçoando, buscando, né, aperfeiçoar cada vez mais. Então, durante esse período, né, porque a gente viu por que estudar a história da enfermagem, por que estudar história de uma profissão, aqui eu trago para vocês a importância de estudar a da enfermagem em si. Porque seria muito, digamos assim, a gente já iniciar o curso numa disciplina como anatomia, como urgência e emergência, clínica médica, mas se a gente não tem ainda essa visão de quanta dificuldade, do que a gente precisa e como eu devo defender a importância dessa nossa profissão. Então, o estudo da história é importante
para a gente descobrir os caminhos percorridos pelas gerações passadas e entender as razões que motivaram a escolha de determinados percursos cujas consequências podem estar sendo refletidas na nossa situação presente e no nosso futuro. A própria história da humanidade, juntamente com a história da enfermagem, nos permite esse conhecimento da origem, evolução e melhora essa nossa compreensão de dever, permitindo preservar a nossa identidade, melhorar cada vez mais ao ponto de vista o reconhecimento dos outros profissionais, dos próprios profissionais que compõem a profissão de enfermagem. Então, compreender a história da enfermagem é um olhar que vai exigir que você retorne para o passado e você faça esse embasamento com o futuro. Que você tenha esse olhar do passado e o que repercutiu para que a enfermagem se torne o que ela é hoje. Então, a vida também ela pode ser entendida com esse olhar do passado, pois o ser humano, ele nasce, adoece, sofre algum, digamos, acidente, envelhecimento, morre, são experiências inevitáveis. Então, para preservar vidas individuais e estabilidade social, o profissional de enfermagem, ele é encarregado de ajudar as pessoas nesses momentos de dependência, nesses momentos também de dificuldades e anseios. Então, como eu falei para vocês, não tem um registro, vamos dizer assim, certo, concreto, de época e local onde teve início de fato a enfermagem. Mas existe uma delegação ampla e sistemática, ou seja, vários historiadores buscando em diferentes momentos, épocas e locais relatos da enfermagem. Então a gente tem essa sistematização das atividades de enfermagem a vamos dizer assim, trabalhos familiares. Somente a partir da década de 30, ou seja, 1830, é que as pessoas começaram a confiar em cuidadores para as famílias em períodos de doença, especialmente nas sociedades do mundo ocidental. Então, antigamente, quando uma pessoa adoecia, ela ficava em casa, era tratada em casa pela a matriarca da família, pela esposa, pela mãe. À medida que o tempo foi passando, a gente não existia hospital, PSF muito menos. Então não existia nenhum local, digamos assim, nesta época, que tivesse a única função de cuidar dos doentes. Então os doentes que tinham família eram tratados em casa. Aquelas pessoas que infelizmente não detinham de poder ou não conseguiam se abrigar em algum local, ficavam infelizmente nas ruas e aí morriam e adoeciam por ali mesmo. Teve um período de uma doença que a gente chama hanseníase, que até então era lepra naquela época. Um indivíduo que ele tinha lepra, na época não existia cura, eles eram afastados da sociedade, eles eram ditos indigentes. Então, eles eram, digamos, maltratados. Então, eles ficavam ali para morrer. Ninguém cuidava, ninguém tratava, só deixava ali mesmo. E aí, as pessoas, elas eram, vamos dizer assim, excluídas. Do mesmo jeito, e infelizmente, as pessoas que tinham algum transtorno mental. As pessoas que tinham transtorno mental também passavam por essa mesma dificuldade. Viam que a pessoa tinha algum transtorno, alguma dificuldade, alguma alteração, eles eram altamente também excluídos da sociedade. À medida que o tempo foi passando, foram descobrindo formas de tratar, formas de cuidar, e aí esse olhar e essa visão
ela foi sendo modificada. Então, entre os anos 1860 até 1880, a ideia de entregar parte do trabalho do cuidar no âmbito doméstico familiar para alguém que se encarregasse de cuidar em um local mais apropriado, como, digamos, um hospital, mas até então não existia esse nome, não existia esse conhecimento de hospital, começou a se firmar, dando início às novas instituições e novas ocupações. Não sei se vocês lembram, lá na disciplina de história, antigamente, quem é que tinha o poder? As pessoas que tinham um poder aquisitivo e a igreja. Então, a igreja ela era dotada de 100% de poder e quem tinha, claro, poder aquisitivo. Muitas vezes, as próprias damas da sociedade, né, que tinham esse poder aquisitivo, elas começaram a doar, digamos assim, alguns espaços, salões de suas lindas mansões para lidar com esse cuidado para com os outros. Muitas vezes não era bem visto pela sociedade, pelos seus esposos, outras vezes existia essa ajuda. Dentro da igreja, a gente tinha a figura masculina, né, que eram os padres, os bispos, os sacerdotes, e a figura feminina, que eram as freiras. As freiras, elas eram dotadas desse cuidar, desse amor, desse afeto, dessa doação para com o outro. Então, elas se sentiam essa necessidade de cuidar, de se doar para essas pessoas que ficavam nas ruas, que não tinham quem cuidar, ou então, até mesmo tinham os familiares, mas quem estava na casa, seja a mãe ou o pai, não sabia como lidar. E aí começou essa doação das famílias para com os seus familiares ou as pessoas das ruas, tendo esse olhar e esse cuidar diferenciado. E aí surgiu, né, a questão, mas na frente a gente vai voltando sempre, a questão da enfermagem em si. Por que temos esse nome, enfermagem? Então, essa palavra deriva de duas palavrinhas do latim, que é nutrix e nutrire. Nutrix significa mãe e nutrire significa criar, nutrir. Então, notem que até na definição, na composição, definição etiológica da palavra de enfermagem, a gente consegue verificar a figura feminina. A questão mãe, né, feminino, criar, nutrir, se doar. E essas duas palavras, no século XIX, acabaram se transformando na palavra nurse. Não sei se vocês já ouviram falar, algumas revistas, alguns artigos que fazem essa referência a esse nome. É nurse, que significa, em português, a palavra enfermeira. Então, o significado da palavra enfermagem é mãe, aquela que cria, que cuida, que nutre. E aí, à medida que a enfermagem foi evoluindo e os tempos foram evoluindo, existiu a ampliação desse leque. As mulheres conseguiram adentrar na medicina e os homens conseguiram adentrar na profissão de enfermagem. Então, lá no início da nossa aula, eu comecei para vocês com um pensamento de Florence, em que ela dizia que a enfermagem é uma arte. Até então era apenas essa arte, essa forma de cuidar de forma empírica, de forma através de experimentos, de experiências trocadas entre uma ou outra pessoa. À medida que a enfermagem ela foi evoluindo, foi buscando e ganhando esse cunho científico, a enfermagem ela começa a ganhar essa definição. É uma ciência e uma arte. Ela é uma ciência porque ela oferece conhecimentos resultantes através de pesquisas científicas, análises lógicas, esse desejo e essa capacidade de transferir conhecimento, essa necessidade de entender como é que acontece durante uma infusão de sangue, durante a administração de uma medicação, durante o auxílio de uma cirurgia,
como é que acontece a cura de um ferimento durante uma troca de curativo. Tudo isso é embasamento científico. Mas ela também é uma arte, porque ela usa de sua criatividade, de seu imaginário, desse conhecimento para melhoria do homem, desse poder de observação, manejo com as mãos e principalmente esse domínio de cuidar, de se doar para com o outro. Uma pessoa totalmente desconhecida, algo que a gente totalmente livre de preconceito, sem nenhum conceito prévio sobre quem é aquela pessoa, o que fez ou deixou de fazer. Então a gente utiliza esse domínio do cuidar, dessa empatia, dessa doação e também através do imaginário, do criativo. Então a enfermagem é uma ciência e ela é uma arte. Como ciência, ela busca esse cunho científico, esse embasamento científico. E como arte, ela traz em seu interior a criatividade, a imaginação, a empatia, a humanização, o cuidado em si. Então, cabe à enfermagem desenvolver atividades para a manutenção, promoção da saúde dos indivíduos, bem como a prevenção de doenças. Não é apenas tratar a doença em si, a gente tem que buscar mecanismos de conscientizar a população, formas de prevenção, sendo de responsabilidade também da enfermagem a questão dos diagnósticos e intervenções de enfermagem. A medicina tem o seu diagnóstico em si, a enfermagem também tem. E a gente vai atuar com o diagnóstico e intervenção em cima das necessidades que o paciente ele está me transmitindo, a que ele está me demonstrando. Então, o objetivo, de fato, do profissional de enfermagem é assistir as pessoas para que elas atinjam o seu maior potencial de saúde. Que ela tenha bem-estar em todos os aspectos, mental, pessoal, físico, fisiológico. E todas essas necessidades de cuidado dependem, claro, das etapas da vida, da forma de cuidar, de empatia, de criatividade dos profissionais. Então, as necessidades de cada pessoa, de cada grupo, vai determinar o cuidado. Eu também não posso dizer uma regra de cuidado e ser o mesmo cuidado para todos os indivíduos. Não. Cada indivíduo, como o próprio nome diz, ele é individualizado. Ele tem suas necessidades diferentes. Ele tem formas de expressar a sua patologia diferenciada. O meu organismo reage de uma forma e o seu organismo reage de outra forma perante a mesma doença. Então, vamos possuir necessidades diferentes. A forma do cuidar, digamos assim, ela pode ser embasada igualmente. Porém, como eu vou aplicar esse cuidado, é que eu vou estar avaliando a necessidade de cada um. Foi isso que os precursores da enfermagem, principalmente Florence, nesta época, começou a visualizar e a entender a importância dessa individualização do cuidado. Aqui não. Aqui, como não tinha essa... Até então, a enfermagem em si não era pronunciada. Eram tratados apenas os doentes por mulheres. As mulheres sejam, digamos, até então, da sociedade, que trocavam esse cuidado, ou através das freiras. Então, surgiu, a nossa profissão do desenvolvimento e evolução dessas práticas de saúde, essa necessidade do cuidar do outro. Essas práticas de saúde, durante esses períodos históricos, a gente vai discutir bem tranquilamente amanhã na nossa aula, porque
Cada período existiu práticas de saúde, práticas de cuidar de forma diferenciada. Então, as práticas de saúde instintivas, ou seja, através do meu instinto, foram as primeiras formas de prestar assistência. Até hoje, a maioria das mães, avós, ele tem esse instinto, minha avó, minha mãe, alguém da minha família atrás fazia desta forma. Vamos fazer também. Tem pessoas, principalmente as pessoas mais antigas, que são, vamos dizer assim, contra medicações, contra vacina, por exemplo. E aí utilizam as ervas medicinais, as plantas medicinais como forma de tratamento. Vai depender, claro, da visão de cada um, da necessidade de cada um. Então a gente dizia nessa época que as práticas de saúde eram instintivas. No primeiro estágio, ou seja, logo no início da civilização, essas práticas instintivas garantiram a manutenção e sobrevivência das pessoas que ali estavam. E aí, o trabalho feminino começa a adquirir essa caracterização prática dos cuidados através da utilização dessas plantas medicinais. Então, com o domínio desses meios, digamos, de cura, passaram a significar o poder. Quem tinha esse conhecimento sobre plantas medicinais, formas de tratar, de cuidar, de melhorar o estado de saúde de um indivíduo, ele era dotado de poder. Já a enfermagem em si, as únicas referências desta época estão relacionadas com a prática domiciliar. Como eu falei para vocês, a questão dos partos e a atuação pouco clara das mulheres da classe social elevada que dividiam as atividades com os templos nos sacerdotes, a utilização e a, digamos, ajuda com as freiras. Então, ela surge, a enfermagem, com essa evolução e esse desenvolvimento das práticas de saúde. Muitas vezes esses partos, que a gente tem os primeiros relatos da enfermagem, digamos assim, é através dessa doação, desse auxílio durante os partos. Eram realizadas pelas mulheres que dividiam essas atividades com os sacerdotes nos templos. Então, passa a ser baseado com esse conhecimento da natureza, essa experiência, esse raciocínio. Não sabia-se como fazer, só ia fazer de forma instintiva e auxiliando, melhorando as necessidades daquela mulher durante aquele período. Então, certamente, vocês já ouviram falar de Hipócrates. Lá na disciplina de fisiologia, lá na disciplina de filosofia, no caso, na disciplina também de história, Hipócrates, ele é considerado o pai da medicina. Ele começa a ter essas visões mais aguçadas de como tratar e ele propõe uma nova concepção da saúde. Ele começa a separar a arte de curar por esses meios místicos, esses meios instintivos, e ele busca esse embasamento científico, esse embasamento através de conhecimento do corpo. Então ele começa a introduzir as massagens, banhos, as ervas em si, como forma de tratamento ou até mesmo de cura. Todas essas utilizações fundamentadas no princípio terapêutico, com o auxílio da natureza. Até então, ele iria verificando como o corpo ia reagindo, se de forma favorável, se de forma maléfica, e aí ele ia alterando e, claro, ia modificando e ajustando a forma do cuidado. Ainda também um período histórico que a enfermagem é considerada algo leigo, uma prática leiga. Qualquer pessoa, qualquer mulher poderia exercer a enfermagem nesta época. Então, no período medieval, a assistência era desenvolvida por religiosas, como eu falei para vocês. Esse período serviu para que fossem aceitos pela sociedade conceitos inerentes à profissão. E aí,
hospitais, os locais de prestar assistência ao indivíduo era organizado em locais da igreja, em locais religiosos. E aí passaram a ser o local de aglomeração de pessoas de todos os tipos, que dividiam os espaços, dividiam leitos. Não tinha ainda, nesta época, conhecimento sobre infecção, sobre a questão da desinfecção, limpeza de leito, a transmissão de doenças entre uma pessoa e outra, através do ar, através de troca de sangue, através de troca de agentes biológicos. Então não existia esse conhecimento ainda. As pessoas eram aglomeradas, literalmente, umas ao lado das outras, muitas vezes no chão, porque não existiam camas, leitos para os pacientes. Então eles eram aglomerados e ficavam lá para receber alimentação, para receber tratamento. Não existia a importância do banho do próprio paciente, troca das suas vestimentas. Então o paciente às vezes ficava um mês, e às vezes passava um mês com aquela mesma roupa, com aquele tratamento. Às vezes, infelizmente, por não ter locais, os indivíduos acabavam chegando a óbito, falecendo ali no local e passavam dias, semanas às vezes, ali no local, tumultuado, um sobre o outro, do lado dos pacientes que estavam fazendo tratamento. Literalmente, era, vamos dizer assim, algo muito triste de se vivenciar naquela época. Se hoje a gente tem todo esse cunho tecnológico, tem todo esse aporte dos hospitais, tem todo, vamos dizer assim, digamos, um amparo, e mesmo assim a gente está vivenciando toda essa dificuldade de acesso à assistência, não só agora durante a pandemia, claro, agora aumentou drasticamente, mas antigamente, até 2019, a gente já tinha essa dificuldade, pessoas aguardando vagas no leito, pessoas necessitando de fazer alguma cirurgia e não conseguia, pessoas aglomeradas em corredores de hospitais de grandes capitais. E aí, com a pandemia, só aumentou ainda mais essa visualização da dificuldade vivenciada nos ambientes de saúde. E imagina nesta época, que não tinha conhecimento, não tinha aporte tecnológico, não tinha conhecimento de infecção. Infecção hospitalar, ninguém sabia nem o que era. Transmissão de doenças entre um paciente e outro, muito menos. E aí eles eram literalmente aglomerados. Eu acho que vocês já devem ter assistido algum filme medieval que mostra como era antigamente a vivência das pessoas naquela época, nos campos. E aí, nas cidades, até então, as pessoas vivenciavam, moravam nas ruas, não tinham local, era literalmente algo, vamos dizer assim, triste de se viver em situações insalubres. Então a enfermagem, ela surge, como eu falei para vocês, de forma empírica, sem nenhum conhecimento, através apenas de achismos, através de que a gente tinha esse instinto em si. E aí houve uma época em que a enfermagem era uma atividade apenas regida pelo espírito de serviço e humanismo, associada a essas crenças e superstições, sem nenhuma fundamentação científica ou então sem nenhum conhecimento e habilidade em si. Então a enfermagem era exercida apenas a forma, vou tratar aquele paciente, aquele indivíduo com a importância, vamos dizer assim, de dar alguma planta medicinal, de colocar ele aqui deitado para a gente verificar. Não sabia se o que era febre, não sabia o que era, vamos dizer assim, uma ferida, como tratar, o que fazer. Então eles iam utilizando do achismo, do instinto, para estar colocando em prática essa questão do cuidado. Então, desde os tempos do Velho Testamento, que a profissão de enfermagem ela já era reconhecida por aqueles que cuidavam e protegiam as pessoas doentes, em especial os idosos, os deficientes e as pessoas de condições de rua. Nessa época e durante muitos séculos,
a enfermagem ela estava associada, como eu falei para vocês, a esse trabalho feminino, a essa prática de cuidar, de doação para com o outro. E aí eu trago para vocês a linha do tempo da enfermagem. O que é essa linha do tempo? Para facilitar o entendimento de vocês desde quando surgiu até os tempos atuais. Então a enfermagem, ela tem o seu início como a mais antiga das artes, como apenas algo que é de forma instintiva, que é de forma empírica. Logo depois, a enfermagem ela vai passar por uma época sombria, por uma dificuldade muito grande, que fez com que, digamos, ela ficasse estagnada. Mas não foi durante esse período que a enfermagem, digamos assim, caiu de vez. Ela ressurge como uma nova profissão. Ela renasce, ela busca esse florescimento. Depois de passar por tudo isso, as pessoas que ali estavam sentiram a necessidade de buscar uma identidade, de buscar o reconhecimento da profissão como algo científico, como algo notável. E aí vem a busca e a conquista pela identidade da profissão. E por último, a gente tem a enfermagem reconhecida como profissão, a enfermagem moderna, a enfermagem atual, que é a que a gente tem nos dias de hoje. Então, esse é um breve resumo da linha do tempo da enfermagem. Então, pessoal, só para ficar mais registrado de forma, vamos dizer assim, digamos, ilustrativa, eu trouxe para vocês que a enfermagem surgiu de forma intuitiva, de forma a prestar proteção para com os outros, de forma a buscar conforto, melhoria no tratamento, melhoria na assistência, melhoria no cuidar e buscando de fato a saúde da população, da sociedade. Então ela era exercida principalmente por mulheres e o cuidado era parte integrante da vida humana. As primeiras enfermeiras possuíam a liberdade de ação. Então elas tinham essa liberdade de criar, essa liberdade de ter habilidades intelectuais que a permitissem criar formas de prestar assistência de diferentes maneiras possíveis. Embora fosse intuitivo, não tinha esse conhecimento do porquê estava fazendo e qual era a finalidade em si, mas acabavam fazendo de forma intuitiva. Do mesmo jeito é uma mulher que quando vai ser mãe de primeira viagem, eu não sei cuidar. E aí quando tem aquela criança, ela tem essa intuitividade de como cuidar, de como lidar, e aí se torna aquele, digamos, leoa na forma de cuidar e de tratar. Do mesmo jeito eram essas mulheres na atividade. Elas não eram filhos dela, mas eram pessoas que necessitavam desse cuidado e desse olhar. E elas adquiriam essas pessoas, essas necessidades, essas angústias para elas, como forma de cuidar. Então, como eu falei para vocês, a igreja, nesta época, tinha muito, muito poder. E aí nasce essa comunidade cristã com a ideia e o senso de caridade. Então, o trabalho dos diáconos e diaconisas promoveu essa revolução social nos serviços de assistências prestadas. Então, eles começaram a criar locais de amparo aos pobres, locais de amparo às pessoas que necessitavam de assistência e precisavam sair do seu ambiente domiciliar para ter esse cuidado. E aí, após o século III, surgiu as primeiras perseguições à igreja, a declaração impedia, de certa forma, de exercer essas atividades e inicia-se a assistência com a organização, digamos, dos hospitais e esse reconhecimento, a luta por esse reconhecimento do cuidar.
Nesta época, a igreja ela começa, de certa forma, a perder a sua força, porque ela sofre vários golpes, e aí voltando lá para história no ensino médio, ela começa a, vamos dizer assim, perder o seu poder por vários golpes que ela vem enfrentando. Aqui eu trago para vocês os que eram os diáconos, eram as pessoas ricas que praticavam o cuidado de enfermagem. As diaconisas eram as viúvas que dispunham de tempo, como também as virgens que se consagravam a Deus e tomavam parte ativa nesta parte do cuidado. Então, as viúvas, as virgens que tinham, né, as freiras, que eram consagradas a Deus, juntamente com os diáconos, que eram essas pessoas de poder aquisitivo maior, começaram a criar esses locais de assistência. E isso tudo embasado no cunho, digamos, religioso. Quando a igreja ela sofre severos golpes e vai perdendo esse, vamos dizer assim, poder, consequentemente a enfermagem também vai perdendo esse olhar e esse poder. Por isso que a gente chama de fase da decadência, ou período negro da enfermagem, que é quando aconteceu a reforma protestante, lá na história, que é a expulsão das religiosas dos hospitais e não havia pessoas para substituí-las. Por que ocorreu essa expulsão? Porque, como eu falei, a igreja ela sofre severos golpes, ela perde o seu poder e quem estava no poder começa a afastar os religiosos das suas atividades. Como ela afasta os religiosos da atividade, as freiras, digamos assim, elas perdem esse poder, essa atividade de exercer a sua assistência para com os doentes. E por um grande período, aquelas pessoas adoecidas ficaram sem ter quem cuidar. Então, o cuidado ele começou a ser prestado por pessoas de reputação duvidosa. Como assim? Como a gente não tinha mais poder da igreja, as religiosas, as freiras, as viúvas foram impedidas de exercer de fato a profissão em si, esse cuidado. Ficou um período, esses pacientes, digamos assim, sem ter com quem cuidar, sem ter ninguém para se doar a eles. E aí, sentindo essa necessidade, e mesmo sendo impedido a assistência dos religiosos, a enfermagem ela começa a ser exercida por pessoas de reputação duvidosa. A maioria, mulheres, por o serviço considerado doméstico, recebiam, digamos, essa remuneração e acabavam exercendo a profissão. Quem eram essas mulheres? As mulheres de rua, as mulheres que não tinham aonde morar, que estavam necessitando de alimento, que estavam necessitando de abrigo, as mulheres da vida, podemos dizer assim, que precisavam de cuidar de si e viram essa abertura para poder prestar assistência ao outro e automaticamente receber, digamos, essa recompensa. Então elas adentram nesses hospitais e começam a se doar, mesmo sem conseguir me ouvir agora. Ainda tá falhando? Melhorou, João? Ótimo. Mas vocês conseguiram ouvir o que eu estava falando? Pronto, eu vou só fazer uma breve... Pronto. Pessoal, eu estava falando para vocês a questão da fase da decadência da enfermagem, também conhecida como período negro ou obscuro. Como eu acho lá na história, na disciplina de história, no ensino médio, vocês estudaram essa questão da reforma protestante, lembram que a igreja ela tinha um poder supremo, de certa forma, juntamente com os ricos,
E quando se inicia a reforma protestante, essas pessoas que já tinham poder, eles começam a expulsar e a diminuir o poder da igreja. Então, eles expulsam os religiosos, principalmente as mulheres, as freiras conhecidas, dos ambientes hospitalares, dos ambientes que prestavam cuidado a esses doentes. Então, eles passam por um período sem esse tratamento, sem esse olhar dessas mulheres. Para não ficar sem cuidado, digamos assim, a assistência começa a ser exercida por mulheres de reputação duvidosa. Mulheres que não tinham local onde dormir, não tinham local para se alimentar, mulheres que viviam na rua. Então, elas adentram nesse ambiente e começam a exercer essa forma de prestar a assistência. Estão me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo? Pronto. E elas começam a prestar essa assistência. Se as religiosas em si não tinham esse conhecimento científico, imagina essas mulheres que viviam na rua e que não tinham nem forma de cuidar de si mesmo, imagine de cuidar do próximo. Então, os doentes eles morriam ao abandono, eles eram extorquidos de gorjeta, eles não tinham higiene de jeito nenhum. A alimentação era insuficiente, a alimentação era péssima, então eles acabavam, digamos, piorando cada vez mais. Durante esse período, digamos, é como se houvesse uma parada, uma pausa na profissão da enfermagem até então e ficar sendo exercida por essas mulheres. Depois, a igreja, juntamente com essas religiosas, com as pessoas que exerciam a enfermagem, buscaram esse renascimento, esse reflorescimento da profissão. E aí começa a criar as damas e as irmãs de caridade. E aí essas viúvas, as mulheres mesmo até casadas, que tinham esse poder, começaram a adentrar nessa questão de doação para o próximo. E aí foi quando elas começaram a abrir, digamos, as portas dos seus palácios, uma par, para que esses doentes eles fossem tratados e prestados assistência ali. É o que a gente chama das damas e irmãs de caridade. Com essa introdução desses princípios modernos, dessas, digamos, enfermeiras, começa a melhorar as ideias de assistência, a forma de ajudar as pessoas, o próximo. Então, inicia-se esse estágio de reconhecimento da enfermagem, como uma das chamadas bem-estar dos doentes. Então, notem que não existia ainda de fato a profissão enfermagem em si. Quando eu falo para vocês em enfermagem, eu estou me referindo às mulheres no início, às freiras que prestavam essa assistência. Por um período, ficou sendo as mulheres de reputação duvidosa e foi o período da decadência da enfermagem, que é quando a igreja ela perde o seu poder. Quando as mulheres, as damas, as irmãs de caridade, ainda sentindo essa necessidade de voltar a prestar essa assistência, elas lutam por esse, digamos, esse dever. E aí as damas e as irmãs de caridade se unem para melhorar a forma de assistência. E aí ressurge essa prática de assistir aos doentes e, consequentemente, renasce um novo início da profissão de enfermagem. Entenderam essa questão da decadência da enfermagem, do renascimento da enfermagem? Sim. Ótimo. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar no final ou então aqui mesmo no chat. Então, quando ela renasce, ela passa por um longo período sendo exercida pelas damas irmãs
de caridade. Essas mulheres, elas tinham essa força de cuidar, mesmo sem nenhuma experiência. E aí é nesse período que o pastor Flieden e sua esposa reuniram algumas jovens para cuidar da assistência de um pequeno hospital. Eles recebiam um programa de estudo e começou a ensinar de forma teórica e prática como eles iam praticar o cuidado para esses doentes. E o pastor, ele incentivava, sobretudo, além da forma de assistência, a ética e a religião, principalmente como forma de cuidar. Eles começaram a visualizar a necessidade de um ambiente, de uma comida saudável, um ambiente, vamos dizer assim, limpo. E aí é nesse cenário, em contrapartida, que nasce e inicia-se o trabalho de Florence. Então, nesse mesmo percalço do renascimento da enfermagem, vem Florence como uma das damas, ela era da sociedade bem, vamos dizer assim, reconhecida mesmo, e ela tem nesse seu interior essa vontade, essa doação para com o próximo. Quando a gente for ter uma aula só de Florence, a gente vai recapitulando sempre, porque assim, história da enfermagem, a gente vai estar estudando tópicos, mas todos os tópicos eles vão estar interligados como se fosse uma sequência cronológica dos fatos, tá certo? Então, nesse período do renascimento da enfermagem, onde as damas, as irmãs de caridade, juntamente com o pastor, juntamente com a igreja buscando o seu lugar, eles começam a renascer essa forma de prestar assistência. Então, a enfermagem ela não seria nunca mais a mesma. Então, a imagem popular de enfermagem, ela ganha essa transformação, essa mudança. E ela começa a ser, digamos, reconhecida como uma profissão. Ela passa, com a figura de Florence, a ser associada à Dama da Lâmpada. Por isso que o nosso símbolo da enfermagem, a gente tem uma lâmpada. Mais na frente, eu não vou dar spoiler dessa vez, mas na frente a gente vai entender o porquê que a enfermagem está associada a essa imagem e é considerada Florence, a Dama da Lâmpada. Aqui eu trago para vocês a imagem das figuras mais importantes para a nossa profissão. Aqui a gente tem a figura de Florence, considerada a Dama da Lâmpada. E aqui a gente tem a figura de Ana Nery, a precursora da enfermagem aqui no Brasil. Então, Florence, precursora da enfermagem no mundo. Ana Nery, precursora da enfermagem no Brasil. Ambas de sociedade alta, reconhecidas, digamos, ricas. E aí, mais na frente, a gente vai estudar a biografia de uma e de outra. E depois a gente vai fazer a união dessas duas figuras ilustres para a nossa profissão. Então, só um breve fala sobre Florence, é que ela eleva a enfermagem como opinião pública. Ela luta por esse reconhecimento, por esse sucesso na enfermagem. E ela realmente recebe essa identidade da nossa profissão, tornando a enfermagem não mais como uma prática leiga e empírica, mas como uma prática científica, onde exige que para ser exercida, você passe por um período de ensinamento, de treinamento, que é o que a gente acontece hoje. Então, para se tornar um técnico de enfermagem, eu preciso ter 2 anos de conhecimento técnico, de conhecimento prático, para me poder adentrar no mercado de trabalho. Para me se tornar enfermeira, eu preciso também desse embasamento técnico, científico e prático para a gente adentrar no ambiente. Então, notem que antigamente não existiam essas escolas, não existia um ensinamento. Qualquer pessoa poderia exercer a enfermagem. Quando Florence ela adentra e ela faz essa revolução
na enfermagem, então traz a enfermagem como profissão, traz a enfermagem como algo científico, não mais leigo e empírico, e para exercer a enfermagem, você deveria passar por um processo de estudo teórico e prático, tinha que, de certa forma, ter bons antecedentes para que você pudesse exercer. Então, Florence, ela estabelece a enfermagem como uma profissão. Ela abre um grande campo para as mulheres que buscam essa liberdade, que buscam esse reconhecimento na sociedade. Então, as mulheres, elas, de certa forma, algumas estavam cansadas de serem criadas apenas para o casamento, serem criadas apenas para manter aquela família. Então, as mulheres, elas buscavam por essa liberdade. Muitas vezes elas conseguiam essa liberdade adentrando na profissão de enfermagem, buscando essa identidade tanto pessoal quanto profissional. Então, as enfermeiras, elas haviam sentido a necessidade de desenvolver a sua influência, reconhecendo a urgência de trabalharem coletivamente para controlar e elevar as escolas de enfermagem. Então, aqui eu tenho algumas imagens para vocês. A gente, ao longo também na disciplina, vamos ver essa questão do uniforme, do vestimento da enfermagem. E aí, aqui a gente tem a questão da padronização. Então, ela começa a padronizar a forma de comportamento, a forma de aparência, a forma de como lidar durante a prestação do cuidado e da assistência para com o próximo. Para exercer, tinha que ter todos e atender todos esses pré-requisitos possíveis. Então, a enfermagem, ela começa a emergir, então ela se torna uma ciência no mundo nos anos 50. Então, aqui de novo eu trago mais imagens para vocês de uma sala, vocês estão vendo que é improvisada, tipo uma sala normal de uma casa, que se torna uma sala de aula, onde existiam as professoras, os ensinamentos. Porém, a gente foi estudar essa questão do surgimento das escolas, quem ensinava as enfermeiras nessa época era apenas os profissionais médicos. Então, os médicos eram que eram, digamos, os professores, e eles faziam essa diferença. O que eu não vou fazer, a gente vai passar para a enfermagem estar fazendo essas atividades. Banho no leito, digamos, uma troca de curativo. À medida que a enfermagem foi ganhando cada vez mais essa conquista de identidade, ela foi melhorando, claro, o seu reconhecimento e a sua forma de se portar em todo o mundo. Então, a enfermagem, ela começa a ter esse reconhecimento. A ciência da enfermagem é e continuará sendo desenvolvida, como vimos na história, pelos profissionais de enfermagem, mas certamente vai contribuir para cada um de vocês entender a necessidade de sempre, vamos dizer assim, buscar esse reconhecimento, essa identidade pessoal e profissional. Então, apesar da enfermagem ter conquistado o seu espaço como profissão na área da saúde, detentora de todo esse caráter liberal, autônomo, a gente ainda observa com esses fatores históricos e culturais que contribuíram para um julgamento equivocado em relação a quem é a equipe que compõe a enfermagem e o que ele faz, vamos dizer assim, historiograficamente, oficialmente, para esse reconhecimento da profissão nos dias de hoje. Então, ao longo desse processo, ao longo dessa evolução da profissão, foi surgindo, claro, mecanismos legais, foram surgindo leis, decretos, regras, que foi o que eu até trouxe para vocês na aula de ontem. Então, toda a enfermagem, para ela se tornar uma profissão de cunho científico e reconhecida, ela está embasada em cunhos leigos, em cunhos
legislativos através de leis e decretos. Então, os profissionais de enfermagem necessitam, portanto, além de entender a história da enfermagem, estudar esses aspectos legais do exercício profissional, para ter essa responsabilidade pessoal e essa responsabilidade profissional. Então, pessoal, eu encerro a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham entendido. Teve só uma dificuldadezinha, né, na hora do nosso áudio, mas eu consegui, eu espero ter ajeitado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui no chat, pode mandar mensagem, eu vou já disponibilizar a questão do link da nossa atividade. Então, eu termino a nossa aula, né? Não saiam agora, mas eu termino a nossa aula com um obrigado a todos por quem participou aqui no chat, por quem está aqui ouvindo e vai já participar quando eu fizer algumas perguntas. E até o nosso próximo encontro. E aí eu deixo a frasezinha de lembre-se, usem sempre máscara, lave sempre as mãos, tenham cuidado, principalmente nesse período de pandemia, tá certo? Então, pessoal, agora deixa eu tirar aqui pra gente ir pro match. Agora é o nosso feedback. Eu quero saber de vocês o que vocês entenderam, o que vocês esperaram, se vocês gostaram da aula de hoje, quais são as sugestões, dificuldades apresentadas. Eu tô vendo aqui que alguns alunos colocaram aqui no grupo. A atividade, como eu estava falando, eu vou deixar disponível hoje e ela vai ficar disponível até amanhã, 5 horas da tarde. Só são 2 ou 3 questões bem simples sobre o conteúdo que a gente acabou de estudar. E vocês vão poder ver esse conteúdo que eu vou disponibilizar o vídeo. A gravação, infelizmente, quando a gente finaliza a aula, eu ainda baixo a gravação para poder disponibilizar para vocês o vídeo. Então, geralmente, eu só disponibilizo no outro dia de manhã. Então, amanhã até 10 horas, igual hoje, já vai estar disponível para vocês a gravação da aula de hoje, tá bom? Agora, a atividade, eu vou já mandar para vocês o link tanto no WhatsApp, como também vou colocar na plataforma de vocês. Eu tô achando que vocês hoje estão calados. O que foi que aconteceu? Bom, Yasmin, assim, a gente vai estudar essa questão de como foi o surgimento do cuidado durante a guerra em si. Porque quem introduziu o cuidado da mulher na guerra foi Florence e Ana Nery aqui no Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar, lá vou eu trazendo spoiler das nossas aulas, mas não deixem de assistir os próximos episódios. Na Guerra da Crimeia. Então, Florence, ela sentiu essa necessidade de ir até a guerra da Crimeia e ela começou a visualizar o que era que os soldados eles passavam nos campos. Então, não existia uma higienização, não existia o que a gente conhece hoje de teoria ambientalista. Elas não eram obrigadas, digamos assim, propriamente dito. Logo no início, elas foram convocadas por Florence, por elas já tinham esse cuidado, elas já tinham, vamos dizer assim, esse reconhecimento técnico e prático, então elas foram convocadas para essa doação no cuidado com os feridos durante a guerra, durante, vamos dizer assim, as feridas, o tratamento em si. A formação delas era através das escolas, que a gente também vai ver nas aulas mais na frente. Então, no começo, qualquer pessoa poderia exercer. Eu sou mulher e quero exercer a enfermagem. Mas eu não quero ser freira, então eu não quero me consagrar a Deus. Eu quero apenas exercer a enfermagem. Não tinha problema nenhum. Eu chegava até as freiras, digamos, nos hospitais,
e falava essa minha necessidade, essa minha vontade de doação, do cuidar para com o próximo. Tudo bem, elas já aceitavam e naquela hora mesmo a gente já iniciava a forma de cuidar e de tratar. Porém, o que é que acontecia? À medida que a igreja foi perdendo o poder, as mulheres elas foram se afastando, principalmente as diaconisas, e ficaram sem ter ninguém para cuidar dos doentes. Então, aquelas mulheres que eram da rua, aquelas mulheres que viviam na rua, que tinham, vamos dizer assim, esse, digamos, duvidoso, a forma de viver de forma duvidosa, começaram a adentrar na profissão. Por isso que muitas vezes existe ainda esse preconceito com a enfermagem. E aí eu sei que vocês entenderam o que é que eu estou falando. Esse preconceito com a enfermagem em si de ser exercida apenas por mulheres. Então, quando Florence ela vê e sente essa necessidade, apesar dela ser da sociedade, ela introduz que para exercer a enfermagem não é qualquer pessoa que pode exercer, mas aquelas pessoas que além de ter esse cunho de cuidar, essa vontade de empatia, mas ela precisava passar por um período de teste, de conhecimento teórico e prático. Mais na frente, acho que na nossa terceira aula, acho que ou sexta ou a segunda, a gente vai estudar bem direitinho essa questão das escolas, como surgiu a formação em si e como elas tinham de fato esse conhecimento. O conhecimento, respondendo brevemente à tua terceira pergunta, Yasmin, como elas tinham conhecimento, era infelizmente de forma intuitiva, era testando. E aí, à medida que o tempo vai passando, Florence ela vai testando juntamente com as demais e vão vendo o que vai dando certo e, infelizmente, o que vai dando errado. E vai sempre registrando. Por isso que a gente tem os livros e os relatos da enfermagem. No início, era através dos instintos. Amanhã, a gente vai estudar a questão do desenvolvimento das práticas de saúde em diferentes períodos do mundo. Então, vamos dizer, no século tal, como era que começou? Foi instintiva. Mas à medida que o mundo vai evoluindo, as práticas de saúde também vão evoluindo. Até hoje, em pleno século XXI, as práticas de cuidado ainda tem herdou ainda pouco, mas a gente ainda herdou uma porcentagem dessa questão de ser instintivo na hora de tratar. Às vezes a gente não tem um conhecimento total. Um paciente foi diagnosticado, por exemplo, com diabetes. Eu sei qual é o tratamento, mas a gente tem ainda essa parte instintiva de como lidar, tanto a prevenção como durante o tratamento. Não, Jussi, depois pode falar. Eu também, se vocês deixarem, eu falo muito. Vamos, a gente vai ver como surgiu a introdução do homem na enfermagem, como de fato ela, vamos dizer assim, quando ela ganha esse cunho científico, esse cunho profissional, até então ela vai ficando sendo exercida apenas pelas mulheres. À medida que a história vai passando, adentra o homem, a gente também vai estudar como surgiu essa diferenciação entre o técnico e o enfermeiro, o auxiliar e as parteiras. Se vocês pesquisarem na internet essa questão da divisão, enfermagem, a gente ainda tem que enfermeiro, tinha o técnico de enfermagem, os auxiliares e as parteiras. Hoje a gente só tem um enfermeiro e o técnico de enfermagem, mas a gente vai estudar tudo isso de como surgiu. Eu estou indo devagar, de certa forma, porque a gente precisa entender historicamente como tudo surgiu, de forma pausada e entendendo de diferentes ângulos. É igual, vamos dizer, uma série. Quando a gente vai assistir uma série, a gente tem diferentes cenários, diferentes coisas acontecendo ao mesmo tempo. Só que não tem como eu ver o que está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, eu vejo um período, depois eu vou para outro, e aí a gente junta todo o cenário. É assim que a gente vai estar montando essa disciplina. Hoje, a gente estudou essa questão de por que é importante estudar a história da profissão, por que é importante a história da enfermagem em si, como surgiu a enfermagem, quais foram esse período, o que foi esse período de decadência, o que foi esse período do renascimento da enfermagem, e também
como se tornou uma profissão. Pronto. Então, o importante da nossa aula, espero que isso tenha ficado em vocês. Amanhã, a gente vai estudar a questão dos períodos das práticas de saúde. Como é que aconteceu o processo de cuidar durante os períodos que o mundo ia evoluindo. Depois a gente vai estudar a questão de Florence, aí vem essa questão da auxiliar tratar durante a guerra, vem a questão do técnico das escolas, vem a questão dessa diferenciação entre enfermeiro, técnico, auxiliar e parteiras, o porquê que existe essa dissociação na nossa profissão. Então, tudo isso a gente vai estar estudando aos poucos. Porque se eu vou jogar tudo para vocês de uma vez, nem vocês vão absorver e vão acabar ficando doido. Não entendi foi nada. Então, a gente vai entendendo aos poucos. No nosso último ou penúltimo dia, eu junto tudo e trago todas as informações para vocês, do mundo e do Brasil. Se tiverem um tempinho, eu sei que na semana é corrido, mas vamos lá, um sábado de tarde, um domingo, que você estiver ali descansando, dá uma olhadinha na apostila. A apostila pode estar grande, mas ela está, de certa forma, resumida. Nos slides também. E aí, na segunda-feira, fica melhor até para você absorver o que a gente viu, principalmente hoje. Então, ontem a gente estudamos, mas a de ontem era mais para centrar a cabeça de vocês nesta questão da profissão da enfermagem. Hoje, a gente está vendo como surgiu e o porquê que é tão importante a gente estudar a história de uma profissão, tá certo? A diferença, a gente vai estudar a diferença do enfermeiro para o técnico de enfermagem dentro do local de trabalho, historicamente como surgiu, mas atualmente hoje é porque a gente tem que a enfermagem, por ter mais um período de ensino, digamos assim, ela é mais embasada em cunho científico do que o técnico de enfermagem. Porém, a gente vê na prática que não é bem isso que acontece. O técnico de enfermagem, ele tem esse embasamento científico, esse conhecimento do porquê fazer e como fazer, e também a técnica em si. Mais na frente, acho que na terça-feira, a gente vai estar estudando direitos e deveres de cada um, do enfermeiro e do técnico, e a real diferença entre o enfermeiro e o técnico. Mas em resumo, já adiantando a nossa fala, é isso. É que o enfermeiro, ele detém, vamos dizer assim, ele tem, por passar mais tempo, esse cunho científico, esse cunho de pesquisa, esse embasamento maior do que o do técnico. E isso antigamente. Hoje a gente está vendo que as escolas técnicas e os profissionais técnicos estão cada vez mais voltados para esse cunho científico, voltado para essa participação de congressos, participação de feiras, participação de pesquisas, de buscar cada vez mais entender a técnica em si. Antigamente não era assim que acontecia. Vamos dizer, pulsionar uma veia é uma prática técnica, então era do técnico. Já, vamos dizer assim, passagem de uma sonda, que hoje ainda é privativa apenas do enfermeiro, mas a gente tem alguns locais que o técnico faz a passagem de uma sonda. O enfermeiro fazia porque ele tinha um conhecimento científico, um embasamento, todo esse olhar que o técnico, digamos, não tinha. Hoje tá totalmente diferente esse conhecimento e esse olhar. Por isso que a gente está estudando a história, porque surgiu, como o homem adentrou na enfermagem, como surgiu essa diferença entre enfermeiro e técnico de enfermagem, qual é de fato, vamos dizer, o dever e os direitos de cada um, a diferença em si dentro da nossa própria profissão, tá certo? Alguma dúvida a mais? Quem quer falar? Dormiram? Não, eu fico vendo, vocês estão vendo, né? Como eu tô vendo vocês. Um monte de bolinha. Alguém tem algo a mais a acrescentar?
Ótimo. Por mim, eu ficava aqui com vocês até... O símbolo da enfermagem, ela tanto tem a lâmpada, que é por conta de Florence, e a gente vai entender bem direitinho o que significa a lâmpada, o que significa a serpente, o que significa a seringa, o porquê que, digamos, a cor da enfermagem é verde. Então, tudo isso, porque tem a cruz, tudo isso a gente vai estudar, aprender e ficar registrado. Vocês estão lá trazendo, vamos dizer assim, eu sei que sempre vai ficar essas dúvidas, essa ansiedade por entender logo tudo de uma vez. Mas a gente vai entender bem direitinho a questão do símbolo, a questão do porquê, qual é a diferença entre o símbolo da enfermagem pro do técnico de enfermagem. Então, tudo isso a gente vai entender. E se ficar ainda alguma dúvida, vamos dizer, sempre vai ficar no final das aulas. Mas no final da disciplina, não se avestem não, vamos devagar, né? Indo devagarzinho, a gente vai aprendendo tudo bem com calma, até que no final da disciplina, se ainda continuar alguma dúvida, oxe, professora, a senhora ainda não... A senhora não, né? Você não explicou tal coisa. Aí a gente recapitula. Porque também é muita coisa pra gente ver, tá bom? Algo mais? Sem se avexarem? Pronto, pessoal. Então, como tá, o pessoal tá colocando aqui certo e os demais estão tudo caladinho, eu vou puxar as orelhas de vocês depois. Eu vou disponibilizar agora o link da atividade no grupo do WhatsApp. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês me perguntem por lá. Outra coisa, vai ficar disponível até as 5 horas, como eu já falei, para vocês não ficarem com nenhuma dúvida. A gravação da aula de hoje eu disponibilizo amanhã de manhã, tá bom? A chamada também eu vou mandar o link por lá. Eu vou mandar 2 links para vocês no grupo. Um link é da frequência e o outro link vai ficar também da atividade, tá certo? A frequência, como vocês estão aqui, vocês vão me responder, vai ficar disponível, eu vou dizer para vocês na hora, eu vou deixar disponível agora, eu vou deixar disponível no máximo uns 15 minutinhos, porque todo mundo que tá aqui assistindo a aula responde rapidinho. Já a atividade não, vou deixar disponível até amanhã, beleza? A atividade é bem simples, dá para vocês responderem no próprio celular ou no computador, quem tiver. E quem não tiver com celular ou computador, responde numa folha de caderno e fala comigo, que eu explico para vocês como é que vocês me enviam a foto. Tá certo? Pronto, pessoal, pôs. Um forte abraço, boa noite a todos, bom descanso. Não deixem para fazer atividade de última hora. Um forte abraço, até amanhã. E ou então até já no grupo, né? Porque eu não vou deixar vocês mesmo, eu vou já falar com vocês lá. Beijo, beijo. Tchau, até amanhã, viu?